São Paulo. Muita conversa aqui, hein? Tá muita conversa aqui. Muita conversa. Eu quero saber, bateu a meta já? Esse negócio de liderança, eu tenho dinheiro, ó, eu tenho dinheiro. Eu gasto, eu pago meus funcionários, sabe pra quê? Não é pra ficar conversando. Porque esse negócio de liderança é uma bobagem, viu? Aqui, ó, o que eu tenho? Vai ter que brigar aqui hoje. Eu tenho dinheiro aqui, eu tenho dinheiro. Tem que brigar. Márcia Marques, você com essa carinha de poodle, já bateu a meta? Eu tenho algumas perguntas pra fazer. Eu jogo dinheiro aqui, não tem pergunta nenhuma pra fazer. Que liderança. Qual o nome desse senhor? Eu não sou Aristobardo. Eu tenho dinheiro, eu pago aqui. Sabe por que eu pago funcionário? Pago funcionário que é pra trabalhar, não é pra ficar de conversinha com essa historinha de liderança, viu? Fica com essas historinhas. Não bateu meta hoje já? Não, então eu tenho algumas dúvidas. Não pode mais falar incompetente. Agora é tudo, ele não pode mais falar incompetente, não pode mais falar nada, não pode falar nada, viu? Vamos conversar um pouco, hein, senhor... Eu pago é pra pagar? Aristobardo. Aristobardo. Bardo, Ah, meu Deus do céu, viu? Bravo, né? Bateu a meta? Então não me fala nada, vai bater a meta então. E hoje estamos aqui com quem? Marco Fabossi! O nosso especialista! Hora do show! Hora do show! Hora da diversão! O programa da família. Tá na hora de sorrir! Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque você assiste esse programa a hora que você quiser, né? Sabe o que nós estamos fazendo hoje aqui, Márcia Marques? O nosso programa Gostosinho. Ai, que alegria. É Márcia Marques, você hoje está reluzente, Márcia Marques. Muito obrigada, muito obrigada. Está muito obrigada. Desafiadora, Márcia Marques. Muito obrigada, muito obrigada. Está belíssima, Márcia Marques. Será que eu bati a meta? Márcia Marques, bom dia. Bom dia. Temos recadinhos do coração aí, Recadinhos, Márcia Marques? eu preciso colocar os meus óculos, né, para recadinhos. Bom, primeiro eu vou dar os recadinhos, você vai ver aqui na tela, vai estar tudo escrito direitinho, mas eu gosto de enfatizar, né, e de falar. Então, nós temos vários programas legais e gostosinhos lá no nosso site. Tá muito bom, nossa programação tá boa. Nossa programação tá boa e vai melhorar ainda mais agora. São novos programas aí chegando, responsabilidade né? agora. Não, tem novos programas chegando aí. O que nós temos já para você ver... Rolando por aí. Rolando, inclusive, aí já há uns 6 meses, né? Amigos do Bolso, com a Feviana. Uma menina maravilhosa, competente. Demais. Que fala sobre a saúde do seu bolso, altas dicas de economia. Altas dicas. O programa dela sempre acontece às segundas-feiras às 9 da manhã, quarta ao meio-dia e sextas-feiras às 18 horas. Depois, Memórias. Memórias é comigo, Márcia Marques. Com essa doce voz de Márcia Marques. A voz de poodlezinha, né? Bom, esse Memórias é um programa de músicas, é 1 horinha, né? Que você escuta músicas clássicas da MPB, internacionais, vários ritmos, mais de 20, 25 anos para trás. Então, são aquelas clássicas mesmo. A gente faz uma seleção bem legal. O programa acontece às terças-feiras, 20 horas, e um repeteco nas quintas-feiras, no mesmo horário. Uma delícia de ouvir seu programa, Márcia Marques. Muito gostoso, porque tem música e tem um pouco de informação a respeito do cantor, compositor, da história. Muito boa, muito boa. Muito legal. Amizade Arena com Duca Reis, nosso querido Duca Reis. Reis. Aquele gato de homem. Meu. Ele manja tudo de esporte, né? Do caramba. É ele mesmo. Ele é Duca, viu? Duca Reis, segundas-feiras às 19, quintas-feiras ao meio-dia e domingo às 11. Sempre tem um convidado, né, Serginho? Não, agora nós fizemos a bancada completa, Marco. Agora tá completa. É a mesa retangular. Eu ia falar mesa redonda, quadrada. Nós temos Duca Reis. Duca Reis, ele é corintiano, mas ele é corintiano daquele jeito. Você fala assim, time de 1960. Eu falei, Zezinho que diga, e inclusive nós jogamos um dia na Juventus, lá na Rua Javari, um gol pela direita saindo. O cara é sensacional. É uma enciclopédia. É uma enciclopédia, Duca Reis. E nós temos agora Fernando Augusto, o nosso querido palmeirense. Temos Gabriel,
nosso querido São Paulino, e conseguimos, né? Terminou agora o campeonato de boccia, conseguimos um Humberto agora que é santista, né? Então a gente conseguiu o intervalo dele, que terminou o campeonato de boccia, até também deu uma lombalgia nele também, então ele não está podendo muito jogar, está vindo aqui agora, então nós também temos santistas agora. Espero que se recupere, né? Mas é muito legal o programa, gente, Amizade Arena, fica ligado aí. Verdade. E o Amor Sem Fim, Disco Amizade, são 2 programas com o nosso querido Vini Carvalho, que não pôde estar aqui hoje, né? Um beijo pra você. Saudade de você, Vini Carvalho. O Vini Carvalho é o nosso sexy man. Sexy, né? Tem Aquela uma voz. viu? Só ele pra apresentar o Amor Sem Fim, que são aquelas músicas, né? Românticas pra você namorar, quando tinha aquela época do Love Story, Love Song, Love enfim. Songs. Love Songs. Esse Clássico. programa acontece de sextas-feiras às 23 e repete sábado às 23. E tem a carta do ouvinte. Sempre no meio do programa, algum ouvinte manda uma cartinha de amor, uma história, e a gente reproduz aqui pra você. Continue nos enviando, meu. A gente tem recebido envia, semanalmente envia. 2, 3 cartas, a gente sempre seleciona uma, É. e aí nós fazemos a nossa narração. A gente faz a nossa narração, a gente tenta ser fiel, né? Mas é muito gostoso, as pessoas estão gostando bastante. E o Disco Amizade, com ele, que daí é mais uma, né? Uma baladinha, Flashback. música, um flashback. É. Sábado às 22 e domingo ao meio-dia, repeteco. Pessoal, se inscreva no canal, dá um likezinho, fica por dentro das nossas programações, das redes sociais. Você faz parte do nosso programa e a gente precisa de você para Verdade. melhorar, né? Gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou? Manda pros inimigos. Manda pros inimigos, que eles vão assistir também. Mas é isso aí. Quem nós temos hoje aqui, já apresentamos. Mas olha, meu, alegria de ter Marco Fabossi, meu. Alegria Uma minha. das pessoas mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha jornada, Marco. Você fala assim, o pessoal vai acreditar, né? Pô, Totalmente incrível. Marco, me diz uma coisa. Esse estereotipo de líder que eu entrei aqui, ainda existe, não? existe. Pior que existe. Pior que pior que existe, existe, né? né? Existe. Tá, assim, tá com os dias contados, né? Ou seja, por vários motivos. Né? Primeiro que o mundo mudou, né? E, infelizmente, esses líderes não acompanharam a mudança do mundo. Então, restam alguns ainda que, muito provavelmente, estão em posição de empresas de dono, né? Porque em empresas mais sérias é muito difícil perceber esses líderes, hoje ainda. Porque daí você pega, né? Primeiro, você tem o exercendo o poder, que vem aquele poder de cima para baixo, e o funcionário se vê acuado, né? O cara fala que é dinheiro, acha que o dinheiro resolve todos os problemas, né? Tem problemas psicológicos nos funcionários, nas pessoas, você já tem a pressão da meta. Como é que... Esse é o teu trabalho, Marco? O nosso trabalho é um pouco o meu trabalho na Crescimento, né, que é a empresa que eu faço parte, sou sócio. O nosso papel é justamente ampliar a consciência desses líderes para que, cara, existe um mundo diferente, o mundo está mudando muito rápido, as pessoas já não são as mesmas pessoas no sentido de postura, de expectativa, né? Principalmente depois da pandemia. Esse movimento já vinha acontecendo antes, mas se acelerou. E duas coisas que você falou, né? Esse modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já não ainda existe, mas não funciona. Nunca funcionou, na verdade. Eu acho que nunca funcionou. Mas hoje mais do que nunca, porque as pessoas têm expectativas completamente diferentes. E tem uma pesquisa, você falou de saúde mental, né? Tem uma pesquisa de uma empresa inglesa chamada UKG, em 10 países, com 3.400 pessoas, e o resultado dessa pesquisa é: o líder influencia 70% da saúde mental das pessoas. Olha isso. Mais que médicos. Meu Dudãozinho. Por isso que a Márcia está tão bem. Assim. Olha isso. Mais que médicos 70. e mais que terapeutas. Isso pode ser para o bem Exatamente. ou para o mal. Ou mal. Então, esse é um dado muito importante porque essa é uma das consciências que a gente tenta trazer para a liderança hoje. Né? As pessoas... Porque aquela coisa, né? A gente fala de liderança e sempre que a gente falou de liderança, a gente sempre fala para o líder tem seguidores. Né? Porque assim, no papel de chefe, eu tenho subordinados. Mas no papel de líder, eu tenho
seguidores. Só que né, quando a gente pensa seguidores, é assim, todo mundo vai atrás do líder. Cara, não é mais assim, né? São pessoas que... Não é assim, não é todo mundo entrando no mesmo barco. É porque, assim, não, estamos todos no mesmo barco. Não, não é mais isso. Porque o barco tem o capitão que faz o barco, né? Dá as ordens e o barco... Não. Acho que é um exemplo que as pessoas têm a seguir, né? Então, mas é assim, cara, eu tô com a minha prancha, pega a sua prancha e vamos junto. Boa. Né? Então, assim... O líder não é aquele que vai, vamos junto. E tem momentos que o cara vai pegar uma onda melhor que a minha. Por quê? Porque ele sabe mais do que eu daquele assunto. Então, ele está na frente, ele está conduzindo, ele está puxando. Eu estou aqui olhando o que está acontecendo e, né, no meu momento eu estou junto, no meu momento eu me afasto e assim vai. Então, é aquela coisa, né, que eu costumo dizer. Quanto menos a sua equipe precisa de você, mais líder você se torna. Que delícia É de bem frase, isso mesmo. Mas é bem isso porque, mesmo. cara, Seguir eu preparo e... pessoas para serem empoderadas, para uma equipe que sabe o que tem que fazer e faz bem, com excelência e com os melhores resultados. Poder de tomada de decisão, tá ali para produtividade, vai entregar. E você fala tudo isso, fatidicamente essa equipe entrega, né? Total. A produção na pandemia, outra, né? quantos líderes, quando teve o lockdown, os líderes, cara, ficaram igual a gente, arrancaram os cabelos. Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir ver o que as pessoas estão fazendo. Não estou perto deles, eu não consigo... O que as pessoas fizeram? Entregaram muito, entregaram melhor do que estivessem entregando. Por quê? Porque as pessoas estão esperando esse voto de confiança. É por isso, cara, que eu continuo alegando, por isso que eu tenho um livro sobre isso, Fator Confiança. Cara, a confiança é a base da liderança, como é a base da vida. Se você não tiver confiança, cara, não anda. Então, a partir do momento que você demonstra essa confiança, dá esse voto de confiança, as pessoas honram esse voto. Mamá, porque eu acho que Mamá, a conversa com o Fabó, você viu que tem 1 minuto de conversa, é praticamente aquele churrasco só com picanha nobre. E outra, e você vai pensando, por exemplo, você estava falando no começo, né, como quando ele chegou, o Aristobardo, né, Bárbaro. Eu acho que as pessoas confundiam muito. Eu trabalhei com RH muitos anos atrás, né? Então, eu trabalhava como uma prestadora de serviços, né, em seleção, treinamento e tudo mais. Que eu sou psicóloga formada, mas hoje já, né? E eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, as pessoas tinham medo. Então, o que eu acho da liderança, boa liderança, né? Você tem que ter respeito pelo seu líder, não medo, né? Então, muita gente ficava com medo, eu tenho que entregar, tinha meta. Então, eu tenho que entregar, eu tenho que concluir isso até o final do mês, senão... sabe? Então, assim, eu... particularmente, não era minha praia. Não era minha praia. Mas eu acho que essas pessoas aí, se não mudaram... Fiz bem talvez o papel, mudaram então, Fiz bem o papel? Fez bem. Marco, então, podemos começar por... Eu quero se amostrar. Lógico. Eu quero se amostrar. Se amostra. Esse aqui foi em 2011. Eu fiz o Líder do Futuro lá com você. Legal. Né? Da empresa que você está falando, da Crescimento. Como é que tá lá? Esse trabalho mudou a história da minha jornada, a história daquilo que eu conduzia no meu dia a dia. Foi em 2011. Tem 12 anos isso, então. Exatamente. Né? Depois de estar com vocês lá, mudou e eu fui agraciado também com a sua amizade. Muito obrigado. Obrigado a você. O líder continua na ativa, né? O Líder do Futuro, o nosso principal treinamento. Hoje a gente tem perto de... Provavelmente você fez em 2011? 2011. Provavelmente você fez entre o 25 e o 30, alguma coisa assim. Tava 30. por aí. Hoje a gente está na edição quase 200. Olha! Do Líder do Futuro executivo. Porque a gente, depois disso, a gente criou o Líder do Futuro Fundamentos da Liderança. Que é para líderes que estão iniciando ou que estão numa linha de sucessão. Que a gente fechou essa semana a edição 68, se eu não me engano. E temos agora o líder comercial do futuro, né, também. Que seria mais para a área comercial? Para líderes da área comercial. E então ele continua, né, a toda força, porque é o nosso principal
treinamento, vamos dizer assim, apesar que o líder futuro dentro do contexto do crescimento provavelmente representa 15% de tudo que acontece no crescimento, no máximo, mas é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. E o mês passado, a gente foi para a Argentina, primeira edição Latinoamérica. Olha, que legal, olha. E semana passada a gente estava no México. Olha. Também a segunda edição América Latina. E agora, o ano que vem, a gente já tem projetado algumas turmas também para América Latina, Espanha também. E já fizemos nos Estados Unidos, já fizemos na Europa também, na França. Então, o Líder Futuro hoje é internacional, né? Porque a partir de 2020, a Crescimento passou a fazer parte do grupo Cegos, que é um grupo francês internacional. Então, a partir daí, a gente começou a levar o Líder Futuro para fora do Brasil. E a pandemia deu uma atrapalhada aí nos planos. Uma esfriadela. Mas agora a gente retomou e está conduzindo aí esse projeto. Então, é muito gratificante. E hoje, especialmente, foi uma coincidência, né? Até estava mostrando para o Serginho, o meu filho, Felipe, que fez o Líder do Futuro há 10 anos atrás. Hoje ele tem 35 anos. Olha aí. Ele tinha, na época, 25, né? E ele fez o Líder do Futuro. Ele ganhou um troféu de destaque, na verdade, não foi nem da equipe campeã, foi de destaque. E depois, hoje ele está lá em Guararema, que é onde a gente tem o Líder do Futuro. Olha. Ele está lá em Guararema, mostrei o vídeo para o Serginho, entregando o certificado Líder Futuro para a esposa dele, que é a Rebeca. Ah, que legal, que gostoso. Que fez o Líder Futuro essa semana e que a equipe dela foi campeã também. Que legal, olha, parabéns. Eu falei, os Fabossi passam lá, deixam marca, né? Quando eu fiz o Líder Futuro, que eu não era da Crescimento, foi a minha porta de entrada na Crescimento, eu fui líder de uma equipe, a nossa equipe foi campeã. Depois o Felipe ganhou o troféu de destaque. O meu filho, o Marquinho, que é o meu filho mais velho, também fez e a equipe dele foi campeã. E hoje a Rebeca fez Parabéns. E também. É uma família de líderes, né? É uma Fico família muito de feliz. líderes. Mas né? assim, só uma coincidência, grata coincidência, né? Mas o Líder do Futuro realmente é a nossa base, vamos dizer assim, mas a Crescimento, ela tem se expandido muito em outras áreas, né? Então, tem especializado muito e crescido muito, né? Hoje a Crescimento somos quase 150 pessoas. Na época que você fez o Líder do Futuro, eram 25 pessoas por aí. Né? Alguma Olha coisa. só. Eu não tinha cabelo, não. Não, você já não tinha. Eu tinha um pouco mais. Mas Eu já não tinha. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Depois eu quero entrar numa frase que está aqui escrito que é deliciosa. Tem algumas coisas do seu material que eu lia e me remeteu muito daquilo tudo que eu fiz. A gente tinha algumas apresentações, né? Primeiro dia, a nossa equipe fez uma apresentação de excelência, maravilhosa. E aí, tá boa, pá. No dia seguinte, nós sentamos, né? no sucesso. No sucesso, é claro, pô. Deu tudo certo. Fomos lá e fizemos o quê? A mesma apresentação. O que aconteceu, Fabossi? Né? Foi a mesma no outro dia. A mesma. Eu falei, mas aí... não é possível. A nossa apresentação foi tão boa que daqui em diante não só... precisava melhorar. Então, né? Exato. Não precisava melhorar. Esse Acomodou. As né? outras equipes melhoraram. Exato. E vocês estacionaram. Né? Quanto tempo que é? Isso é uma semana. Uma semana. Vai de segunda a sábado. É imersivo ou não? Imersivo. Ai, que nem do... Inclusive em Guararema, né? O Massaro tá em Guararema também. Em Guararema também, que legal. Tá lá no Pintado na Brasa. E é interessante isso daí, por quê? Porque isso te começa a fazer a action, né? A promover. Cara, tudo bem, meu. Dá mais 1% amanhã e depois você continua, né? E continua. Por falar nisso, nós estamos hoje felizes demais com Cristine Pereira. Ela desenvolveu um método, nós estamos falando de action, de ação, né? O método EPA. O que é o método EPA? Excelência, paixão e ação. Eu vou comprar. Compra, mas, posso te falar, Fabossi? Eu acabei de fazer o teste dela agora há pouco, né? E aí eu não vou contar qual foi o meu resultado. Mas aqui, eu vou comprar também, viu? É o método EPA, que pode ser AP, que pode ser EAP. Então, é conforme aquilo que você vai fazendo no teste. Que legal. Trabalha o desenvolvimento pessoal, profissional, de negócios.
Então, o que você vai adquirir quando você comprar esse método aqui, ó? O livro, o teste e esse jogo de cartas. Muito legal. Olha que maravilhoso que a Cristine... Pensou nisso. Uma metodologia maravilhosa, né? E olha, não... Sabe, você falou de coincidências, né? Não por acaso. Qual foi a minha cartinha? Positividade. Parte da premissa que vai dar certo e compartilha a sua energia. Busca o lado positivo até nos momentos difíceis. Dica EPA. Ser agente transformador. É bom isso ou não, Fabio? Muito bom. Pois As é. pessoas precisam praticar, né? Porque depois que você começa a praticar a positividade, mas praticar mesmo, todos os dias, eu sempre falo isso, né? Como muda Muito totalmente nossa relação com o outro, o nosso modo de ver. Cristine Pereira, método Nossa, EPA. parabéns. Processo que se alinha ao seu propósito, aos seus valores. Entrega aqui, ó. Pessoas de alta performance. Ótimo. Como é que você vai encontrar, Cristine? @atitude.epa ou lá no Whats. Eu gosto quando a Fernanda fala. Se liga no Whats. Se liga no Whats. Aqui, ó. Vai estar o QR Code por aqui, né, Andrezão? Andrezão gosta que eu faça assim, que ele não sabe aonde põe o QR Code. O QR Code fica andando na E tela. aí, ó, o Whats dela, 11 99430 7736. Parabéns. Valeu, Cristine. Valeu. Um beijo. Sucesso. Fabossi, treinando pessoas em líderes extraordinários. Transformando, né? Transformando pessoas em líderes extraordinárias. O que essa turma está fazendo aí? Aqui foi uma palestra. A gente tem na Crescimento alguns eventos, né? Periódicos, assim. Todo mês tem. Às vezes é café com RH, às vezes são palestras específicas de temas específicos. Aí foi de um tema que eu estava falando, que eu não sei qual é, não lembro. Mas dentro do nosso CT, na Crescimento, a gente tem esse centro de treinamento lá. A gente comporta em modelo palestra aí umas 150 pessoas, mais ou menos. Então, isso foram profissionais aí de RH, líderes, que estiveram aí para eu conversar com eles sobre algum tema que eu não lembro qual é. Mas foi um tema legal, porque estava cheio. Tava bem Sabe cheio. uma coisa que me impressiona quando você está no palco, quando você está lá nos instruindo, né? É a paz que você traz para as pessoas que ouvem. Né? Porque a pessoa recebe muito bem. Né? Porque o primeiro, não tem jeito, né? Você pode ser um excelente palestrante, você pode ser um excelente treinador, mas se a pessoa não quiser ser transformada... Não adianta. Não vai. É. A Márcia estava falando aí de a gente precisa praticar mais, né? Uhum. É uma coisa que, porque conhecimento a gente sabe que a gente adquire hoje de várias maneiras e o tempo todo, aonde a gente quiser. Através de vários Qualquer veículos, coisa, né? Agora, é aquela coisa, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Não saber, É verdade. Faz a menor diferença. Então, eu tenho conversado muito. E é incrível isso, porque eu converso com várias pessoas que ainda estão no conhecimento, mas não percebem que só saber não faz a menor diferença. E não agem, né? Então, cara, não faz... É aquela coisa, né? Conhecimento é você saber, por exemplo, que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar na salada de fruta. Né? Então, são coisas diferentes. Exatamente. Né? Exatamente. É isso, cara. A gente precisa praticar mais. A gente precisa parar Colocar em prática esse conhecimento, parar de né? só... Não, eu sei, eu já vi, né? Já fiz alguma vez na minha vida. Beleza, mas está fazendo? Está... Exato. E o que você falou, cara, 1% ao dia, né? Se a gente conseguir melhorar em alguma coisa na nossa vida, em alguma área da nossa vida, 1% ao dia, cara, chegar no final do ano a gente se transformou naquela área. E você falou de áreas, Fabossi, e é engraçado porque esse trabalho ele contempla várias áreas da tua vida. Não só a profissional, como a familiar, a espiritual. Como é que vocês pensam nesse trabalho? Como é que fala, pô, eu preciso fazer com que em 360 essa pessoa saia daqui pelo menos 1% mais completa em alguma coisa? É assim, a gente entende que quando a pessoa, como o nosso público é um público corporativo, né?
A gente entende que as pessoas não entram da porta para dentro da empresa e deixam do lado de fora as suas vidas, né? Não deixam seus problemas, não deixam suas expectativas, não deixam o seu sucesso, os seus insucessos, tudo vem junto. Ou seja, aquela pessoa que está ali na empresa, ela é um ser humano integral. Tá vivendo, pô. Ela é um ser humano integral. Por isso que eu digo, tem gente atrás do crachá. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Né? Tem gente atrás do crachá. Então, quando a gente olha o ser humano, quando a gente olha o profissional, a gente olha ele integralmente. E aí a gente pensa em 4 dimensões, né, que a gente tem. Alguns falam de 5, que eu concordo também, que é um ponto que eu vou até citá-lo aqui, mas essencialmente são 4 dimensões. A dimensão física. Por quê? Porque se nós não estivermos bem fisicamente, isso vai comprometer toda a nossa vida, toda a nossa energia. Né? Quando a gente está com uma gripe forte, quando a gente está com uma dor, coluna, ou quando a gente está muito cansado, isso interfere em todas as outras energias, em toda a nossa vida. Então, a energia física, a gente precisa cuidar dela. E quando a gente fala de energia física, a gente está falando, sim, fazer alguma coisa, sair da inércia no sentido de atividade não fazer nada. Cara, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, sabe? Não dá tempo. Eu tenho muita resistência com relação a isso. Às vezes eu até falo essa frase, mas eu fico me policiando. Por quê? Não é que não dá tempo. Isso não é prioridade para mim. Fato. Se é prioridade, eu coloco na minha agenda ou busco um espaço para fazer no meu dia. Então, gente, não tem desculpa. Concordo plenamente. Alguma coisa você tem que fazer, velho. Sim. Sabe uma coisa genial que eles fazem no treinamento? Não deixa usar o elevador. A não ser que seja um caso que tem. Tá aí uma dica importante. Você mora em prédio, você vai de elevador, vai de escada, pô. Já está fazendo exercício, já está se movimentando. Então, já começou a move-se. Exatamente. Então, mas vai ter gente que vai falar, não dá tempo que eu moro lá no 10º andar, então eu tenho meia hora para almoçar ou para fazer alguma coisa. Não, sempre. A gente vai sempre encontrar uma desculpa para aquilo que a gente não está com vontade de fazer. E realmente, atividade física não dá muita vontade de fazer. Eu tenho hoje o privilégio de morar num lugar que eu tenho facilidade para fazer atividade física. Por quê? Porque é um condomínio, é fechado, então eu acordo de manhã e alguns dias da semana eu vou correr. Né? Ontem eu acordei, ontem a minha esposa saiu antes que eu para ir para a academia, porque ela tinha lá o horário dela, e ela saiu da cama. Eu não estava com vontade de sair da cama, sinceramente, não estava. Tem dias que a gente... E eu falei, não, mas eu vou. Eu saí, fui correr, e dei minha corridinha lá, volta, aí depois à noite ou à tarde eu vou jogar beach tênis, né, no final do dia. Tem o futebol, lá tem o Realmatismo, que é o time que eu jogo. Né? Realmatismo. Que legal. Porque não pode confundir com reumatismo daqui a pouco, depende da idade dos que tem vão os jogar. 50 a mais e tem os 60 a mais. Eu sou 60 a mais, eu faço 62 agora em dezembro. Tá novo ainda não está no realmatismo, mas não no reumatismo, né? Então, legal. assim, a energia física é a base. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Depois vem a energia emocional. Né? Nós somos seres emocionais. Segundo a neurociência, o nosso cérebro ele é 80% emocional e 20% racional. Então, nós somos seres emocionais. Né? Então, a gente precisa cuidar das nossas emoções. Então, a gente precisa, sabe, se aproximar de pessoas que fazem bem para a gente. A gente precisa não ter, não ter problema em entender que algumas pessoas não fazem bem para a gente. E tudo bem. Mas, poxa, não é meio assim, como é que eu posso dizer, não inclusivo, por exemplo, você deixar de estar perto de algumas pessoas. Poxa, se aquela pessoa está fazendo mal para você, cara, repensa. Por favor, repensa. Por favor. Porque, então eu tenho que cuidar das minhas emoções, né? Eu tenho que buscar entender quais são as emoções que me ajudam, quais que me atrapalham, os gatilhos das minhas emoções, né? Como é que eu me preparo melhor para situações que eu sei que aquela emoção vai aparecer. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde emocional. Então, e são coisas simples, cara. Por exemplo, a gente fala, a família, todos nós que temos família, a gente sabe disso. A família é o nosso porto seguro, é o lugar onde a gente quer estar, é o lugar para onde a gente quer voltar. E às vezes a gente
está tão atribulado no nosso dia a dia que a gente não cuida tanto quanto a gente deveria ou poderia. Então, por exemplo, poxa, hoje que a gente tem mais flexibilidade depois da pandemia nessa questão do trabalho, poxa, fica um pouco mais em casa quando você conseguir. Sabe, faz uma surpresa para o teu filho ou para tua filha, vai buscá-la na escola sem que ela saiba ou espere, né? Eu lembro, eu tenho 2 netas já, né? E eu lembro, quando a gente morava em São Paulo, às vezes, de surpresa, eu pedia, tem que pedir, né? Para minha nora, né? E para o meu filho, podemos buscar as meninas na escola? E a gente ia. Nossa, uma das coisas que me marca é a felicidade que eu via quando elas viam a gente, né? Eu e a minha esposa. E até o pessoal da escola fala, não, como elas amam esses avós, Ai, né? que delícia isso. Então são coisas que vão alimentando a nossa energia espiritual, sabe? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas meu casamento não está legal. Tá bom, mas o que você está fazendo da tua parte para melhorar esse negócio, sabe? Exato. Pô, minha esposa não... assim, já não é a mesma comigo. Tá, mas você é o mesmo com ela? Cara, você falou. Exatamente. O que você está fazendo da sua Exatamente. parte. Porque você sempre espera que alguém mude. Esse é o ponto. Alguém tem que mudar aqui. Mas, cara, é você mesmo. Eu acho que é isso que dá também. Bom, mas aí entrando numa outra questão, mas as pessoas, eu vejo que muitas, aliás, o número aumentou muito de pessoas que estão com ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Eu acho que muito por isso também. Você se afastar daquilo que não te faz bem, das pessoas que não te fazem bem, tentar se afastar. Eu era um pouco diferente, assim, eu tinha dó, fulano é legal, tem essas condições, mas não estava me fazendo bem. Então, você tem que aprender a dizer não, né, às vezes. Esse é um ponto. Eu acho que... E não é só das pessoas que não te fazem bem, é das situações que não fazem bem. Sabe, tem muita gente sofrendo no trabalho e, óbvio, a gente entende, porque, precisa do salário, precisa sustentar a casa, o recurso ali é importante. Mas, poxa, é por isso que as organizações, elas precisam ter esse olhar. Porque, poxa... As pessoas que estão nessa condição de sofrimento, como você falou, e de medo, o medo, ele te trava, ele trava as pessoas, ele impede que as pessoas deem o seu melhor. Então, eu costumo dizer, né, porque a gente fala de liderança inspiradora. Tem líder porque inspirar é você soprar fôlego dentro, é você dar mais vida para as pessoas, isso é inspirar. Então, tem líderes que inspiram as pessoas. Agora, tem líder que expira o fôlego das pessoas. Justamente por causa do medo. E isso, emocionalmente, é terrível. Então, energia física, energia emocional, depois a energia intelectual, né, que tem a ver com quanto eu estou me preparando para esse novo mundo, quanto eu estou buscando novos conhecimentos, quando eu estou colocando em prática esse conhecimento, quando eu estou trazendo a sabedoria, né, para o jogo. Então, a energia intelectual. E a última energia é a energia espiritual, que não tem a ver com religião. Pode ter a ver? Pode. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, eu frequento igreja, né, eu tenho esse lado espiritual desde sempre, né, desde sempre não de infância ou juventude, mas depois de casado, desde sempre. E meus filhos também, toda a minha família. Então, isso me ajuda muito na energia espiritual, mas não precisa ser isso. O espiritual tem a ver com transcendência. Na verdade, o espiritual tem a ver com existência e transcendência. Existência, propósito, por que eu acordo todo dia, né? O que eu vim fazer nesse mundo, isso é propósito. Transcendência é a consciência de que tudo aquilo que eu faço no aqui e agora transcende o aqui e agora. Isso que a gente está fazendo aqui agora vai reverberar na vida de muita gente pela vida toda. Isso é transcendência. Mas as coisas que eu faço aqui agora podem reverberar positivamente ou negativamente. Quando eu amplio essa consciência em relação a isso, eu começo a prestar mais atenção naquilo que eu falo para o meu filho, naquilo que eu falo para um meu amigo, naquilo que eu falo para a pessoa que trabalha comigo. Porque uma palavra que eu falo aqui agora pode marcar a vida dessa pessoa para sempre.
Positivamente ou negativamente. Isso é transcendência, esse é o espiritual. Então a gente tenta equilibrar trazer uma consciência maior de como equilibrar essas 4 energias. Sabe o que você falou, né? De marcar? Para mim, eu acho que uma metáfora muito boa de marcar é quando você pega, por exemplo, essa mesa aqui, uma madeira, você bate um prego. Bateu o prego, né? Você, não, desculpa, foi mal, eu errei, não era para ter dado essa martelada. Aí você tira o prego. Mas o que aconteceu com a madeira? Vai ficar marcado, né? Tá lá. Ficou o furo. E se você põe uma massinha, ainda fica, ó. Exatamente. Continua. Ainda fica. Então não é que você, não, peraí. Muito cuidado com o que você vai falar, da forma como você vai agir. É aquela coisa, né? As pessoas talvez não lembrem o que você fez. Mas elas vão se lembrar de como você as fez sentir. Porque a emoção fica. A marca fica. Então, é muito importante ter essa consciência. E isso na liderança... E quando eu falo liderança, pode parecer assim, não é o chefe que eu estou falando. Exato. Eu estou falando de momentos em que você está numa posição de influência. Né? Então, aqui, por exemplo... Até na sua própria casa, por exemplo, né? Assim... você tem, às vezes, funcionários em casa, funcionária, você tem que ter um pouquinho, você tem que ter uma liderança para ter uma disciplina. Exatamente. Tem que cumprir algumas regras para a coisa andar, né? Então, eu penso nisso, assim, eu precisaria, acho que, ler um pouco mais ou fazer, porque é difícil você lidar com um ser humano. Nós vamos falar daqui a pouco de 2 livros do Marco Fabosi. Não quero. Mas é assim, eu costumo dizer... tem até das fotos que eu até mandei para vocês ontem, que eu estava lá no CBTD, que eu costumo falar, cara, se você influencia pessoas a fazer mais, a serem mais, a se dedicar mais, você está liderando. Né? E é isso, a liderança não é uma posição, a liderança é uma escolha. Eu posso ser chefe e escolher não liderar. Como eu não posso não ser chefe e escolher liderar. Por quê? Porque eu estou influenciando positivamente a vida das pessoas que estão à minha volta. Isso é liderança. Então, óbvio, se eu estou numa posição de liderança formal, eu tenho mais recurso, eu tenho mais influência, né? Porque as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me vendo, o meu exemplo faz diferença. Então, eu tenho talvez um pouco mais de recurso para fazer, para exercer uma liderança mais formal. Mas a liderança não é crachá, não é sala, não é título. Não é liderança, cargo, né? Não, liderança é uma escolha. Então, isso é muito importante. Mais um aí, Andrezão. Esse daí... Esse é um líder do futuro. Esse é o líder do futuro, né? Esse é um líder do futuro. Eu gostava tanto desse U. Escuta, para mim essa frase é sensacional. Se permitir ao erro inédito. Me conta um pouquinho sobre isso. Faça parte do processo. Porque eu trabalhei... É interessante isso, né? Porque eu trabalhei numa empresa, que é uma empresa que eu trabalhei muito tempo lá. Trabalhei 18 anos nessa empresa. Foi a última empresa que eu trabalhei. É uma empresa multinacional americana. E quando eu entrei nessa empresa, eu lembro que todas as mesas, inclusive a minha, tinha como é que chama? Uma plaquinha, um triângulozinho assim, que era bem de madeira, bem bonitinho e tal, que vinha dos Estados Unidos, essa placa, esse negócio, que estava escrito assim, do it right at the first time. Ou seja, faça certo da primeira vez. Né? Isso era bonito, mas não serve mais. Porque a gente está vivendo num mundo de experimentação. Né? Quando a gente fala de agilidade, né, que hoje, né, esse pensamento ágil tem feito muito parte das organizações, né? A gente tem que pensar, cara, a gente precisa errar rápido para aprender rápido. Só que eu preciso estar num ambiente onde o erro inédito seja permitido. E muita gente fala assim, pô, mas quer dizer que facilitar o erro de alguma maneira incentivar o erro? Não é nada disso. Porque existem tipos diferentes de erro. Primeiro existe o erro inaceitável. O que é um erro inaceitável? É um erro que coloca em risco a vida das pessoas. Por exemplo, você vê um cara subindo no poste para arrumar alguma coisa na fiação lá, esse cara tem que estar equipado para isso. Esse cara tem que estar totalmente
né, com o EPI lá em dia, fazendo... Se o cara esqueceu ou não colocou um EPI, inaceitável. Porque ele está colocando em risco a vida dele e de outras pessoas. Então, esse é um erro inaceitável. Isso não pode acontecer. Tem o erro previsível. Esse erro previsível também não deveria acontecer. E se ele acontece, a gente precisa entender o que está acontecendo com a pessoa. Porque ela sabia que aquilo podia acontecer, ela tem recursos para lidar com aquilo, ela poderia ter impedido que o erro acontecesse, mas não deixou fluir. E, cara, isso não pode acontecer. Então, o erro previsível também a gente não quer. Deveria estar minimamente mapeado. Né? Agora, tem 2 outros tipos de erro. Um é o erro inédito. Que é o primeiro erro? Assim. Que é o erro que acontece baseado numa coisa que a gente não estava prevendo. Tá. Então, a gente até conhece aquela situação, até conhece todo o contexto que está ali, mas entrou uma variável nova que a gente não estava prevendo. Então, é um erro inédito. Nunca aconteceu esse erro antes desse jeito. Então, a gente tem que ir lá e aprender com esse erro. Né? E o quarto tipo de erro, que a gente chama de o erro inteligente. O que é o erro inteligente? Aquele erro que eu provoco. Por quê? Porque eu estou experimentando alguma coisa nova. Então, quando a gente fala do erro inédito e do erro inteligente, eles precisam acontecer no nosso contexto aí. O erro inédito não é que ele precisa acontecer. O erro inédito, a gente precisa aprender quando ele acontece. E o erro inteligente é aquele que eu aprendo também, mas eu provoquei. E vão para a base de aprendizado. Legal, né? Aprendizagem crescendo claro, aí a nível... Agora, qual a questão aqui, nesse conclusão, ponto? A questão é que se eu não tiver num ambiente onde o erro inédito e o erro inteligente sejam incentivados e valorizados, eu vou estar num lugar que não evolui. Sim. Por quê? Porque se acontece um erro inédito e eu sei que eu vou ser punido socialmente, e aqui tem uma expressão nova para muita gente, punição social. Nós somos seres sociais. A punição social ela é muito mais forte para o nosso cérebro do que uma punição formal. Muito mais. E o que é uma punição social? Um olhar feio, um nariz torcido, uma geladeira. Aquela expressão de reprovação. Já teve numa reunião e você está falando alguma coisa e alguém baixa a cabeça e... Chega até a bufar, né, meu Fabio? Não, quando isso, ou às vezes só baixa a cabeça, ou você está na reunião e alguém está com o celular aqui, né? Totalmente Tudo isso é punição, né? social, né? Uma brincadeira para expor a pessoa, qualquer coisa do tipo. Isso é punição social. Então, se eu estou num lugar onde eu sei que o meu erro, seja ele inédito ou o erro inteligente, vão ser alvo de punição social, você está no lugar errado, né? O medo entra no jogo. E aí, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer direito, certo, que eu fiz até agora e que deu certo, porque desse jeito eu me garanto. Agora, o que acontece? Não tem evolução, não tem inovação, não tem criatividade. E aí eu fico num lugar onde ninguém aprende. O seu lado emocional é afetado. Nada acontece, vai andando de lado até que... Eu cometo um erro, sabe o que eu faço? Varro para debaixo do tapete. Exato. Eu tento consertar aqui para ninguém saber. Sabe qual é o problema? Esse erro volta na semana que vem com uma roupinha diferente, mas ele volta. Então, nós precisamos criar, as organizações, a liderança, as equipes, precisam criar um ambiente onde o erro inédito e o erro inteligente façam parte do processo de aprendizagem. Por isso que eu vou usar uma palavra aqui, eu acho que não tem problema nenhum, por isso que eu tenho incentivado os líderes a fazerem reuniões de cagadas. Ai, que legal isso. Boa. Vamos conversar sobre aquilo que não deu certo? Vamos aprender com esse negócio? E quem é o primeiro a falar? O líder. Gente, deixa eu primeiro falar das cagadas que eu fiz nessa semana aqui. O que a gente aprende com isso? Eu aprendi isso. O que vocês aprendem com isso? E aí começa a abrir para as pessoas perceberem que, cara, erro ajuda a gente a aprender. Porque o erro, eu costumo dizer que não existe deserrar. Não existe isso. O erro não volta para o lugar de onde ele veio. Então,
a pergunta é, o que a gente vai fazer para aprender com esse erro? O que fazer? Marcinha, Que aqui legal, na Rádio olha. Amizade dá para fazer bastante reunião de Não, cagada isso que eu já, tava hein? pensando agora. A gente tem que fazer reunião de cagada. Nossa, muito legal, muito legal. Bárbaro isso. Tá com Fabócia, é uma enciclopédia, né? Nossa. E vai ser, tá sendo ótimo pra gente aqui. Eu ia a gente falar tá com uma Barça, empresa, né? Eu acho eu que ia nós falar estamos... Barça, que é mais ou menos da Muito nossa legal. época. A Barça é da minha A época. Barça é Eu da usei minha a época eu também. usei a Barça muito. É da nossa época, Olha, eu tive viu? um privilégio, né? Ele é mais novinho. Não, mas, Mas foi um ter a privilégio ter a ter a Barça em Barça. casa. Meu pai era pedreiro e meu pai sempre incentivou 5 irmãos. Nós vamos nos encontrar hoje, inclusive. Ai, que gostoso. Eu vim com meu irmão lá do Tatuí aqui. Manda um beijo para todos, A Fabócia. gente vai se encontrar hoje às 4 horas numa padaria lá perto da casa deles. Mas o meu pai, ele tinha muito disso, de incentivar a estudar. Então, meu pai tinha Barça. A máquina de escrever que meu pai comprou para todos os nossos irmãos está comigo em casa hoje lá, no meu escritório. Então a gente tinha essa facilidade. Então isso é um privilégio. privilégio. Na época, todo mundo vinha em casa para consultar a Barça, né? Porque não tinha tinha internet, Google, né? não Tinha internet. E aí era legal, porque a gente lia mais, né? Eu lembro que, às vezes, meu irmão, uma coisa pessoal, assim, mas engraçada até, meu irmão sempre foi uma pessoa, assim, meu irmão mais velho, né? Demorava no banheiro, sabe? Assim, com dificuldades, né? Uma dificuldade maior. O meu pai falava assim, leva a Barça pro banheiro. Ele falava, meu irmão levava a Barça pro banheiro. Aproveita. Não, mas a Barça, qualquer lugar que você ia, qualquer coisa, a gente consultava, era muito legal. Eu até Muito falei bom. dessa questão do meu pai ser pedreiro. Não tem nenhuma discriminação aqui, mas meu pai não tinha recurso. Sim, né? Porque não era uma coisa barata, né, meu? Não, então, mas meu pai, ele tirava de algumas outras coisas, né, que a gente não tinha recurso realmente para ter coisas assim mais caras, né? Mas o recurso para a gente estudar, ele sempre fez questão de trazer. Sabe o que você me fez, assim, me trouxe uma memória afetiva muito linda. Eu lembro exatamente do dia que meu pai assinou 12 cheques para comprar a Barça. 12 cheques. Que os pessoal ia de porta em porta, né? De porta em de porta porta, em batia porta. de porta em porta. E tinha uma coisa na Barça que era a cereja do bolo. Tinha 2 coisas na Barça que era a cereja do bolo. Era uma Bíblia, que era uma Bíblia dourada. Lembra disso? Que tem na casa da minha irmã até hoje. Eu tenho essa na minha Bíblia. casa até Eu hoje. não lembro, esse eu não sei onde está Tá mais. na minha casa e tá aberta. E a segunda coisa era o livro do ano. Ah, é verdade. Por Também quê? não lembrava disso. Porque todo ano tinha que atualizar, porque tinha os fatos do ano que vinham, que hoje é totalmente diferente. Nossa, eu não lembrava demais, que essa viu? Bíblia era da Barça. E a Bíblia está em casa até hoje, aberta. Minha irmã Dourada. tem lá, meu. Puxa E para vida, desapegar da Barça, né? É. O desapego foi difícil, viu? Muito bom. Continua aí para Muito nós, bom. Andrezão, por favor. Tá bom. O Fabossi, mas que propriedade, Olha só, hein? hein? Eu meio que incorporo, sabe? Incorporo assim, quando eu estou falando, eu abstraio, sabe? Quando você vê que eu estou com um olhar para o horizonte, eu não estou olhando para lugar nenhum, na verdade, né? Eu tô dentro de mim ali, sabe? Estou falando... Quando eu falo para líderes, eu falo com o coração, cara. Fala mesmo, Mar. Fala mesmo, porque eu sou prova disso aí. Faz favor, André. E aí nós vamos falar... Que legal. Meu primeiro livro. É tua paixão? Coração de líder. É minha paixão, é uma das. Uma mas eu acho que, de coração, assim, de líder, o segundo livro está mais maduro, o Fator Confiança. Nós vamos falar dele. Eu gostei muito dessa capa. Foi você que... Não, foi a editora. A editora que pensou nisso? Pensou. Nossa, tem tudo a ver esse... Que é justamente isso, aquilo que eu falei, né? De você influenciar as pessoas que estão à sua volta, né? Meio botar fogo na questão só. Eu gostei muito também, a metáfora aí. É aquilo que eu digo, né? O líder, eu não disse isso, quem disse foi o Stephen Covey, mas eu falo do que ele falou, que é ser líder é ser uma figura de transição. As coisas podem até não estar acontecendo antes de você chegar, mas a partir do momento que você chega, as coisas acontecem de um jeito diferente, porque você faz uma transição daquilo que está acontecendo agora para aquilo que você gostaria que acontecesse ou que é preciso que aconteça. Então é isso. E aí você fala, a essência do líder
coach. O que é o líder coach? O líder coach. O líder coach, o líder coach. Essa palavra coaching, né? Ficou muito banalizada, né? Ficou, fato. O coaching virou algo, assim, que todo mundo virou coach, né? Que basta fazer um curso de alguns dias já vira coach. Não tinha profissão, virou coach, né? Então, antes você pegava pessoas que estavam aí, sei lá, sem muita direção, e pegava o cartão, estava assim, consultor. Agora, depois de um tempo, passou consultor, coach. Então, Ô, Fabio, mas você sabe que eu não me esquento muito com isso? Porque é o seguinte, né? Veja só, eu sou vendedor. O vendedor também sempre fala assim, o cara que não deu certo em nada vai ser vendedor. Eu sou ADM, eu sou formado em administração. O que falava de administração? não tem rumo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Eu também sou ADM. Bom, eu também, pois é. E sou coach. Aí. Então, meu filho, você está falando meu filho mais velho, o Marquinho, ele é vendedor. Na verdade, ele é diretor de vendas de uma empresa. É muito bem sucedido, graças a Deus. A paixão dele é vender. A paixão dele é vender. A paixão dele é vender. E desde pequeno, eu fui com a minha esposa, quando era pequeno, ele fazia desenhozinhos assim, via a gente em casa, os amigos nossos, ele vendia ele vendia os desenhos que ele fazia. Então, assim, é a paixão dele. Então, cada um, né? Mas o coach ficou meio, né? O coach ou o coaching, né? Que é o tema. Mas o líder coach, ele é primeiro o líder que olha para as pessoas como seres humanos. Esse é o primeiro, né? O líder coach é o cara que... Porque o coach, a essência do coaching é que eu não preciso ser especialista naquilo que você precisa ou quer desenvolver para te ajudar. Por quê? Porque eu entendo que a melhor resposta está com você e não comigo. Então, o meu papel aqui é te provocar, é te ajudar a expandir sua consciência sobre as possibilidades que você pode vir a ter para chegar onde você quer chegar, ou para desenvolver aquilo que você quer desenvolver, ou para adquirir aquilo que você quer adquirir, o que seja, né? Pode ser várias possibilidades. Então, o líder coach tem esse olhar também de que a melhor resposta está com você. E é o líder que, então, ele te empodera a partir do teu potencial. Então, o papel dele é explorar o teu potencial, é questionar, fazer perguntas, te desafiar para você ir para um outro lugar. Para um lugar melhor. Mamá, que sabadão, hein, mamá? Faz favor, André. E aí sim vem que você estava falando. Né? Esse é um livro... É interessante a história desse livro, porque eu estava escrevendo um livro chamado Os 7 Degraus da Confiança. Os 7 Degraus da Liderança. E aí eu comecei a escrever o livro, comecei até a fazer palestras sobre o livro, porque sempre foi assim para mim. A não ser o Coração de Líder, que foi um livro de início da minha transição, porque eu estava no mundo corporativo, eu era diretor de tecnologia para a América Latina, de uma empresa que eu fiquei ali um tempo, e eu falei, não quero mais isso. Não quero mais, por um motivo pessoal, né, eu não quero mais fazer isso para a minha vida. E, então, o que eu quero fazer? Eu quero ajudar do outro lado agora. Eu quero ir para o outro lado, eu quero formar líderes, eu quero ser mentor de líderes, esse é o meu objetivo. Legal. E aí eu fiz um ano sabático. Eu saí, muita gente fala, pô, Marco, conversa comigo sobre a transição de carreira. Eu falo, eu converso, mas não faça como eu fiz. Só falo, não faça como eu fiz. Porque eu simplesmente falei, tchau, gente, vou embora. Saí, ninguém entendeu nada. Conversei, obviamente, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. E aqui fica um crédito sempre para minha esposa, porque uma das coisas que marcou assim, a minha decisão foi... Ela falou para mim... Porque eu falei para ela, ó, eu vou fazer essa transição, eu não sei se vai dar certo. E a gente já tinha uma vida boa, né? Tinha uma carreira consolidada, tinha uma posição também muito boa. E ela falou para mim, Pi, ela chama de Pi, né? Não vou falar por quê, porque esse é pessoal. Pi, a gente não nasceu grudado em nada do que a gente tem. Olha que legal. Se a gente precisar começar de novo, a gente começa de novo.
juntos, como a gente fez, e né, conta comigo. Que legal. E aí eu saí do meu trabalho, né? Deixei o meu trabalho, fiz um ano sabático. E aí, nesse ano sabático, eu escrevi o Coração de Líder. Que eu fiz minhas certificações, estudei, me preparei mais, tal. Fui estudar mais sobre liderança, sobre coaching e tudo mais. E aí, eu lancei o livro em 2010, em agosto de 2010, eu acho que foi. A primeira edição, essa é a terceira edição. Então, o Coração de Líder nasceu daí. Mas o Fator Confiança, ele já nasceu de experimentações, né? A gente falou de experimentação aqui. Já estava rodando, já. Na verdade, assim, eu estava escrevendo os 7 degraus da liderança e já estava fazendo palestras sobre isso. E estava sendo uma super aceitação, tal. E eu comecei a arredondar algumas coisas, ajustar algumas coisas, tal. Mas só que assim, essa escada que eu formatava numa escada, os 7 degraus da liderança, ela tinha um alicerce. E esse alicerce eu chamei de credibilidade. Porque sem credibilidade você não consegue liderar. Verdade. Verdade. Só que ao me aprofundar em credibilidade, eu descobri o seguinte, cara, a gente só constrói essa credibilidade com confiança. E aí eu me aprofundei em confiança. Quando eu me aprofundei em confiança, cara, aí foi um mergulho que não parou mais. Aí eu fui estudar praticamente todas as teorias do mundo sobre confiança e decidi criar a minha. Porque todas elas eram muito legais, mas sempre eu achava alguma coisa que, para mim, precisava melhorar. E aí eu tentei trazer... A minha também precisa melhorar, certamente. Sim. Mas aí eu trouxe aquilo que eu não encontrei nas outras, para mim, o meu jeito de olhar a confiança. E aí eu escrevi o Fator Confiança e lancei ele no final de 2019. Então é um livro acho mais maduro, né? Porque eu já estava muito mais maduro quando eu escrevi também. E é um livro que eu entendo que fala de um tema que para mim é a base da vida. É para líderes, mas é para a nossa vida também. Para nossa vida. Por quê? Porque nós somos seres sociais. É isso. Eu costumo convidar as pessoas a refletirem sobre isso, cara. Tudo que aconteceu na nossa vida, tudo que acontece e vai acontecer é baseado em relacionamentos. Nada do que aconteceu com a gente até hoje aconteceu porque eu fiz sozinho. Né? Mas eu me esforcei para estudar, para me formar. Quantas pessoas estavam na sua rede de apoio? Na escola, né, os seus amigos, em casa. Né? Eu, por exemplo, para fazer um MBA, eu tive que sacrificar vários sábados da minha vida. Poxa, minha esposa estava lá com os meus filhos. E você acabou de falar de rede de apoio, sua esposa, exatamente, né? Esse exatamente. alicerce que ela te isso. Vai e nós vamos começar, se precisar, nós vamos começar de novo. Nossa, mas eu acho que... eu quero ler os dois. Porque o outro, primeiro, é muito interessante também. É sua fase de transição. Quantas pessoas estão aí em fase de transição e, de repente, vai ser uma ajuda, né? Muito legal. Na verdade, o livro lá é sobre liderança também, que eu falo dessa liderança mais humanizada, né? Mas, quando eu falo da transição, é que o pessoal que vem falar... Quando vem falar comigo de transição, eu falo, cara, não tire os 2 pés do barco numa vez. Eu tirei. Vai devagar. Vai trazendo aquilo que você quer para dentro da sua vida, vai melhorando, vai entendendo como é que funciona, vai criando uma rede, né, de relacionamento dentro disso. E continua fazendo o que você está fazendo, porque isso aqui te dá sustentação para você fazer isso. Não dá sustentabilidade, mas dá sustentação. Se o negócio está pegando no breu, aí você vai pensando no que você vai fazer. Vai diminuindo aqui, vai aumentando aqui. Na Itália se diz piano piano. Piano piano. Piano piano. Então, aquele livro, ele fala de liderança, mas é do momento de transição, né, para mim. Agora, esse aqui, ele realmente fala de confiança na liderança. Mas, como eu falei, quando eu falo liderança, eu estou falando não do líder-chefe, mas do líder que é aquele que quer influenciar, da líder que quer influenciar a vida das pessoas. Então, é isso. E aí eu trago um olhar para a confiança bem pragmático,
porque a gente pensa em confiança como sentimento, como emoção, como feeling, mas confiança é também uma competência. E aqui eu trago como fortalecer essa competência. Muito bom. Muito bom. Olha a carinha dele. Você conhece essa carinha dele? Sim, é de Pidão. Tá terminando o programa. Já? Já. Olha como é gostoso. A gente nem sente tempo passar, né? Poxa vida. Mas, A gente poxa, não, a gente vai fazer muitas coisas aí. Marco, me esse diz uma ano. coisa, como é que a gente encontra Muitas- teus livros? ele Onde que a tá gente- na Amazon. Na Amazon, tá você coloca lá o fator confiança. Aham. A Amazon é que aparece primeiro, porque É. a Amazon tem, sei lá, algum destaque aí. Inclusive está com 4,7 estrelas na Amazon. Ah, é? Então, só para... Olha que legal. É legal, Ah, legal bom. porque tem mais de 100 avaliações. Olha Que conste isso, nos autos, muito bom. né, Marco? 4,7. Eu acho legal, porque, cara, é um reconhecimento, porque não é simples escrever um livro. Tá? Não é fácil, não é simples. Eu lembro quando eu escrevi esse livro, eu tinha prazo para entregar para a editora, e eu já tinha o livro na cabeça, eu já tinha o rascunho do livro, mas não estava escrito. 70% a 80% desse livro eu escrevi em uma semana, das 7 da manhã às 11 da noite. Olha isso. Eu tirei férias para fazer isso. Né? O livro já estava na minha cabeça, mas eu precisava colocar no papel. Então, ter esse reconhecimento, né, ver as pessoas falando, quando me encontram, ter esse reconhecimento lá na Amazon, por exemplo, que tem as avaliações ali, é muito legal, é gratificante realmente. E, Nossa, parabéns. eu gosto. E o Coração de Líder também, só que só na editora o Coração de Líder. Então, mas também você encontra via internet, você consegue comprar. Então, esse aqui você encontra as livrarias também, físicas, né? Você encontra. Mas hoje, acho que as compras online estão mais tranquilas hoje, a gente já está mais acostumado com isso. Eu acho que comprar via internet você consegue o melhor preço, inclusive. A própria editora está vendendo por um preço mais barato que da Amazon. Muito bom. Então é isso. Muito bom. E suas redes sociais, né? Por favor, por favor. Bom, eu estou mais ativo hoje no Instagram. Aham. Então, o Instagram toda semana eu coloco 1, 2 vídeos meus. Sempre vídeos curtos com uma mensagem objetiva. Às vezes são vídeos que eu trago, por exemplo, esse podcast, que depois eu vou pegar alguns trechos aqui, vou colocar lá, vou referenciar, obviamente. Mas o meu objetivo é esse, é ampliar a consciência com relação a como eu posso ser um agente de transformação na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Seu Insta qual que é, Marco? @Marco Fabossi. @Marco Fabossi. Ótimo. Isso aí. Pronto, com 2 S's. Isso. Marco Fabossi. Muito obrigada. Nossa, Olha é uma só, aula, né? Ah, do final para o início. Uhum. Quem é Marco Fabossi? Ô, louco. Bom, hoje eu sou marido, completo 40 anos de casado em fevereiro agora com a Como é que é o nome? Rosana. 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 Obrigado. Você mandou uma joia para Parabéns, nós aqui, viu? Rosana. Aliás, muito Parabéns. do que está aqui tem a ver com ela, Sim. né? Realmente é uma parcerona. E o amor da minha vida, né? Sem dúvida. Sou o pai do Marquinho e do Felipe, avô da Glória e da Branca, e então filho do Geraldo Fabossi, que tem muita responsabilidade sobre o que aconteceu e acontece na minha vida, e da dona Luzia Fabossi, que foi embora esse ano, infelizmente, né? Então, primeiro de tudo, eu sou isso, né? Irmão de mais 4 irmãos, que vou estar junto com eles hoje. E sou mentor de líderes, né? Tento fazer um trabalho de conscientização realmente da importância do líder na construção de um futuro melhor. Eu costumo dizer que o futuro não é o lugar para onde a gente está indo. O futuro é um lugar que nós estamos construindo. Né? Então, todos nós temos essa responsabilidade. E a liderança tem o favor de estar numa posição de que favorece, né, esse olhar para vamos junto construir esse lugar, né, e ter mais influência para isso. Então, me julgo um mentor de líderes. Ninguém me colocou esse título, mas eu acho que eu sou um mentor de líderes. E faço isso através de treinamento, palestra, de coaching, de mentoria, de tudo que eu posso fazer para fazer esse negócio acontecer. E sou um constante aprendiz. Então, esse é um pouco do Marco Fabossi.
E agradeço muito a Deus por tudo, né? Deus está muito presente na minha vida, então, inclusive por essa oportunidade, por estar aqui. Nós aqui agradecemos também, viu? Muito obrigada. Bom, Nossa, muito bom. muito Estivemos hoje com o Marco Fabossi, o mentor de líderes, uma das pessoas mais bacanas que você vai conhecer. É um cara, um agente que transformou a minha vida. Eu te agradeço demais, Marco Fabossi. Márcia Marque. Muito obrigada. Valeu, Sabadão Amizade. Beijo. Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito bom dia! Hora do rango começando. E quem está aqui hoje? Eu, Eliana Orloz, da Vila Cabianca. Vila Cabianca. Muito bom dia, Eli. Bom Tudo dia, bem? Serginho, bem, Como é que você? estamos hoje? Sempre bem do lado de vocês. Eli, olha para a esquerda e manda um beijo para a família. Beijo, family, tudo bem? Hoje nós temos uma novidade. Nossa, eu tô aqui ó, com o coração... Trouxemos uma chefe. Você percebeu, chefe? Nossa. Ela veio do Peru. Ela veio do Peru, diretamente do Peru. Pra quê? Pra trazer uma receita de ceviche que vai harmonizar com O anarquista sensato. Estamos anárquicos hoje? o anarquista sensato. Sou eu? Totalmente. Só tá faltando não Não, na só tá frente faltando do não sensato. sensato, né? Muito bem, começaremos hoje então Vila Cabianca, eu, Sérgio de Carlo, e a nossa chefe de cozinha, Mas Marquê! Marquê. É meio que afrancesado, mas não, a receita é peruana, eu sou brasileira, descendência mineira, portuguesa, vixe. Tá tudo mas bem, tá tudo vixe, hoje eu vou fazer um ceviche. Mas sim, que coisa boa, te ver legal, de né? chefe de cozinha. Eu falei, deixa eu fazer, né? Porque várias pessoas vêm aqui que são chefes e tal. Mas a hora do rango, além da gente trazer um parceiro, claro que é legal, a gente dá dicas, né? Verdade. De culinária, dicas de um lanche, dicas de uma entrada, enfim. E como estamos no verão, né? Entrando já no verão, uma receita que eu achei que é refrescante para você, telespectador ouvinte, para nós também, que é refrescante, é prática, gostosa e rápida. Então, assim, um ceviche, né? O ceviche é faremos um peruano, né? ceviche. Não sei se vocês sabem, é uma curiosidade aí para passar. Então, não tem nada de Márcia Marquê. Márcia, tá? Márcia Marques, então, com a Muito gente, obrigada, a musa pela da Rádio Amizade, oportunidade. como chefe de cozinha. Muito obrigada. Me conta aí como é que começa então, Bom, Marcinha. aqui eu deixei os temperinhos separados. A primeira coisa, escolha um peixe do seu agrado. Então Ok. pode ser linguado, pode ser badejo, pode ser tilápia, pode ser sampiter, atum, camarão. Pode até fazer uma mistura. Eu recebi uma dica agora, que é de um rapaz que conhece muito bem o Peru e a culinária peruana, e ele falou que pode misturar. Por exemplo, você faz um peixe com camarão, enfim, mistura 2 ou 3 tipos de peixe, deve ficar bom demais, hein? Obrigada pela dica. Boa. Eu tô usando sampiter. Eu peguei 3 filés de sampiter, eu cortei em cubinhos, tá? Pequenininhos, e deixei marinando no limão siciliano. Então, para mais ou menos 3 filés, eu usei 4 limões sicilianos, tá? Você pode pôr 3, mas o que tem que acontecer? Ó, deixa mais ou menos 3 a 4 horas na geladeira, eu deixei até um pouco mais para pegar, porque o peixe, quando você faz essa marinada com o limão, ele pré-cozinha o peixe. Então, fica muito mais saboroso e fica praticamente... Vocês sabiam que o limão cozinha um pouco o peixe? Não sabia. A marinada, ele pré-cozinha o peixe do jeito que tem que ser. Chefe Então, olha, você tem que deixar o peixe coberto, né? no Submerso. mínimo 4 horas, é isso, Marcelo? No mínimo 3 horas. 3 horas, Eu ok. deixei um pouco mais, tá? Mais, aí ele tá marinadinho, Ele só está com bem limão. marinadinho, só com limão. Limão siciliano, Tahiti. Ok. Eu usei o siciliano porque tem um sabor, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escorrer esse peixe, só que eu vou deixar um pouquinho do caldo, tá? Ah, tá. Então a gente escorre aqui para tirar o excesso Deixar do o caldo à limão. parte sempre é bom, né? Eu vou fazer assim, eu vou escorrer todo e põe um pouquinho do caldo depois aqui. Deixa a parte, ok. Eu escorro todo ele, Aham. né? Aí vou pôr o caldo aqui e vou usar um pouquinho do caldo só, tá? Ok. Ó, tá cortado em cubinhos, tá vendo? Ele não tem espinha, né? Isso é bom também. Isso é muito bom, isso é muito bom. Se Quer quiser ajuda ajudar, aqui? por favor, muito obrigada.
Gente, é muito simples. E olha, para você, de entrada, gostoso é fazer essas receitinhas no verão tomando um vinhozinho, mas a gente vai organizar depois, né? Porque é gostoso cozinhar tomando um vinhozinho. Vamos lá, me mostra. Então vamos lá, ó. Aí ele tá aqui, a gente vai pôr um pouco do caldo da marinada. Eu vou pôr só um pouquinho, porque é bom, né? 2 colherinhas. Um pouquinho do caldo. Aí o que a gente fez? O que você pode fazer? Usar o tempero que você quiser, mas é muito importante. Cebola roxa. A cebola roxa, para 3 filés, eu usei uma cebola roxa média. Você pica a cebola e deixa na água dentro da geladeira pelo menos durante uns 15 a 20 minutos. Porque ela perde um pouco a acidez e ela fica mais crocantinha na receita. Então é bem importante deixar ela na água e na geladeira. Incorporou o chefe, uns 15 minutos, a 20 antes de fazer. Então eu deixei, já escorri, aí a gente vai misturar a cebola. Muito bem. Tem bastante, mas eu vou... Não, é bom, assim. é bom. O ceviche é bom, com bastante cebola, né? E a cebola roxa, né? Gente, olha isso, é muito prático. É só fazer o preparo. Depois só correr pro abraço. Muito simples. Começa a sentir. Olha, vou pôr mais, né? Porque fica colorido, fica gostoso, fica crocante, fica saboroso. Tudo de bom. Refrescante. Pro sábado da amizade, tem coisa melhor pros amigos, tomar uma cervejinha, né? Um vinho. Com vinho. Aqui cai muito bem o vinho. Não, E logo ela vai falar do vinho. Colocamos a cebola, ok. Você pode usar o tempero que você quiser. Aqui tem um pouco de pimenta do reino com cominho. Você pode usar coentro, eu gosto demais. Mas não são todos que gostam, né? O coentro não apetece a todos, eu adoro. Então eu não trouxe coentro, eu vou usar um pouquinho da pimenta do reino. Pimenta do reino com cominho. Você mistura isso aí? Eu misturo. Tá bom. Eu uso misturada. Assim, quando tem alguma receita que você tem que usar só pimenta do reino, aí é bom ter só pimenta do reino. Ok. Mas aqui, acho que bem pouquinho, tem uma... Bom, a minha mão tá limpa, tá, gente? Não, nós Pegar uma acreditamos nisso, pitadinha, né? porque já é um pouco de pimenta e tem pimenta aí ainda, né? Só um pouquinho. Depois, quem quiser também, quando tiver comendo, temperar um pouco mais, aí vem a pimenta dedo de moça. Uma pimenta dedo de moça, você tira a semente dela e pica bem picadinho. Só para tirar a semente dela, você tem que afastar, porque arde, né? Então, como já tem pimenta dedo de moça, eu pus só um pouquinho de pimenta do reino, tá? No seu caso, tem que tomar cuidado, né, Má? Por quê? Pra não cortar o dedo da moça. Meu Deus do céu. Sem comentários. Vamos lá, pimenta, dedo de moça. Dedo de moça. O dedo da moça só se for o dedo da Claudinha, né, Claudinha? Que vem correndo. Ó, nós temos os telespectadores. Você tava indo bem, Olha, pimenta, dedo de moça. Ó, vai ficando colorido. Muito bom. Fica bonito mesmo, Fica né? bonito. Eli, Aí, estamos indo bem, né? Muito bem. Tamo ó, indo bem. eu trouxe limão pepper, que eu adoro. Ah, Tem gente que não põe, eu vou pôr um pouquinho, tá, gente? Limão pepper. mas então é tua receita, é teu ceviche. É o meu ceviche que vai limão pepper. Nenhum quase eu vi, não sei. Eu adoro isso aqui, como até com pipoca. Adoro, mas gosto mesmo. Ceviche MM. Nossa. Ceviche MM. Olha aí, é um amarelinho. Aqui. Porque a cor amarela não tinha, tá vendo? Eu adoro curry, né? Até colocaria com curry aí. Não, mas fica bom quanto mais tempero. Muito bem. Olha aí. Dá uma mexidinha. Tudo bem misturadinho. É. Depois o Serginho aqui experimenta, né? Ok. Ele vai... Farei mais uma Tirar vez a esse prova. trabalho árduo que me cabe na Rádio Amizade. Por fim, assim, ó, o sal eu vou pôr um pouco também. Sal a gosto. Sal a gosto. Eu vou pôr um pouco, porque se eu, por exemplo, eu não vou pôr o shoyu na hora aqui. Quem quiser põe um pouquinho de shoyu no prato, porque a receita não vai shoyu, mas na minha receita eu adoro shoyu. Então eu não vou pôr porque ele já é salgadinho, mas quem quiser, se vocês quiserem, você que vai experimentar, eu posso até pôr, mas não sei. Né? Enquanto você vai mexendo aí, Márcia Marques, Eli, o que você trouxe hoje para nós aqui? Então, nós trouxemos aqui um vinho extremamente criativo, né? Já trouxe outros títulos aqui da Garpo, que é uma vinícola boutique nacional.
que está localizada no Rio Grande do Sul. Porém, este vinho, ele é proveniente de videiras de Santa Catarina. Olha. Então eles têm uma parte das videiras situadas em Santa Catarina e ele foi feito com um corte de Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. Ele é um vinho muito interessante, muito versátil, né? Anarquista sensato, por quê? Porque essa nova geração de enólogos, né, me incluindo nisso, né, que incentiva, né, toda essa alquimia, traz justamente isso, ou seja, nós somos os anarquistas, trazemos essa novidade, né, essas novas formulações, porém, respeitando sempre o passado. As tradições, então não adianta também criar demais e desequilibrar o que já é cientificamente provado e correto, né? Então é esse equilíbrio. Por isso o anarquista sensato. Então ele traz a Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas, né? Que passa por uma prensagem somente para extrair aquela corzinha inicial que dá esse salmão, desse rosé. Linda cor. E depois é acrescido do mosto da Sauvignon Blanc, né? Que é também uma uva que traz suavidade, citricidade. A Márcia, ela acrescentou o que para marinar? O limão siciliano, né? Verdade. Que traz esse cítrico, essa acidez. Então hoje nós vamos ter aqui uma combinação bombástica. Por quê? Porque a gente traz a Sauvignon Blanc, essa suavidade, mas que tem esse apelo de acidez e que vai conversar lindamente com esse marinado de limão siciliano. E nós temos a Cabernet Sauvignon, que traz aquela parte macia, que equilibra essa acidez. Traz a fruta, né? A ameixa, eu tô sentindo aqui quando você vai Agora, sabe o que é falando. interessante, Sérgio? Normalmente, a Cabernet Sauvignon, Sérgio e Márcia, né? Ela traz muito essa pegada de ameixa, cassis. Porém, quando ela entra nessa combinação com a Sauvignon Blanc, ela vai entregar o que nesse vinho? Notas de goiaba, de mamão. Então imagina a festa que vai ser no paladar este vinho com Nossa, este bem tropical, ceviche. né? Quero muito, então, sentir esta festa toda. Márcia Marques, como é que estamos aqui? Terminamos? Ó, terminando, aqui, pra completar e pra dar uma cor e pra ficar gostoso também, salsinha e cebolinha picada, tá? Aí você pode pôr, como eu falei, o coentro, mas como não vou usar, salsinha e cebolinha picada. Muita salsa e cebolinha, não? É cheiro verde. Cheiro verde. Eu gosto de usar ela fresquinha, Chefe eu Márcia compro Marques. separado às vezes. Às vezes você compra o cheiro verde, mas separado às vezes você vê como é que tá a qualidade da salsinha, separado da cebolinha, né? Sempre misturando. Lembrando que o shoyu eu vou deixar aqui para quem quiser colocar, se eu não coloquei muito sal, porque tem o limão, tem as pimentas, né? Muito bem. E para terminar, simples assim, azeite. O nosso velho e bom azeite. O nosso velho bom azeite, um fio de azeite generoso, que, né? Use sem moderação. Pra tudo. Use sem moderação. Use sem moderação, pode abusar, pode dirigir depois, não tem problema. Pode dirigir depois. Faz sentido, faz sentido. Agora, ué. Tem que ser prático e gostoso. Muito Agora bem. nós vamos servir. Vamos começar. ver se está... Vou servir o vinho. Eu vou aqui, eu já estou preparando um pratinho aqui. Gente, é muito simples, vocês viram? Essa é a dica de verão do Sabadão Amizade, da Hora do Rango, para acompanhar o vinho. Não é o vinho que está acompanhando o ceviche hoje. Eu fiz uma receita para acompanhar esse vinho maravilhoso. Muito bem. Vamos servir aqui. Você quer com dedo sem moça ou com moça? Eu fiquei preocupado com o negócio do dedo. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos ver se ele aprova. Aqui. Dicas de Márcia Marques para o Sabadão Amizade. Chefe Márcio Marques. Não está mal, né? Eli, eu vou deixar aqui a colherinha para você. Eu vou experimentar primeiro um brinde. Um brinde. A Vila Cabianca, Um brinde. nossa parceira amada e querida, que traz os melhores Muito vinhos obrigada, aqui. querida. Sempre muito bom. gostoso estar aqui com ela, né? Nossa. Tem alguma coisa Ai. nesse momento aqui pra gente falar. A temperatura desse vinho, Sim. Eli. Ele deve ser servido, assim como a grande maioria dos brancos e rosés, de 6 a 8 graus. 6 a 8 graus. Sempre.
Ótimo. Né? Então, assim, óbvio, evitar ao máximo pegar e colocar o vinho no freezer e deixar. Né? A gente até, vamos dizer, a gente dá umas escorregadas, porque às vezes você tá com vontade de tomar um vinho branco ou um rosé, você vai lá e eu quero gelar na hora. Só que o que é interessante é que quando você deu essa ingestão de frio, que você deixe pelo menos alguns minutos, como eu deixei aqui fora, Dá uma descansadinha. para que ele recupere as notas aromáticas. Mas ele é muito saboroso. Saboroso, muito. Bom, Tem essa vamos ver agora como ele se harmoniza com o nosso querido ceviche. Está bom sal, né? Não é que ficou bom? Deliciosamente surpreendente. Verdade? Verdade. Fake ou falso? Falso. Fake ou falso sou eu. Eu sempre fazendo assim. E harmonizando agora com vinho. É fato ou fake? Fato ou fake. Olha, fake ou falso é ótimo, né? Sensacional. Que Ceviche bom. de Márcia Marques. Obrigada. Vinho Vila Cabianca. Um brinde a todos vocês e a hora do rango. Bom sábado. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos para o rolê. Pode entrar, a rádio é a minha.